satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula. E hoje nós estaremos estudando mais um apêndice ao trimestre. Conforme os irmãos já conhecem, o portal Escola Dominical, ao analisar o tema do trimestre, ele verifica se há possibilidade de enriquecer ainda mais o estudo deste assunto com alguns temas correlatos que não foram, pela exiguidade do tempo e de espaço, tratados especificamente na revista, mas que estão, de certa maneira, ligados ao tema que está sendo estudado no trimestre. Longe de nós falar de insuficiência dos assuntos tratados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso objetivo é apenas trazer um enriquecimento com alguns assuntos correlatos que podem não só ser estudados na própria Escola Bíblica Dominical, mas, ao longo do trimestre, serem estudados em culto de ensino ou em algum outro estudo que seja feito pela igreja durante o trimestre. Este primeiro trimestre de 2026, nós estamos estudando o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estamos estudando uma doutrina que é das mais complexas da Bíblia Sagrada, que é a doutrina da Santíssima Trindade, ou doutrina da Trindade, ou ainda trinitarianismo, porque é uma doutrina em que claramente nós vemos a necessidade de crermos e não entendermos. Porque a doutrina da Trindade, basicamente, nos mostra que 1 igual a 3, 3 igual a 1. Nós temos um único e verdadeiro Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a doutrina bíblica deve ser crida antes de ser compreendida. Mas a doutrina da Trindade é de impossível compreensão. Então, logicamente, não há como entendermos a doutrina da Trindade. Agostinho conta, ou se conta a respeito de Agostinho, que foi um dos primeiros teólogos que escreveu um livro específico sobre a Trindade, de que ele passou a noite em claro tentando entender a doutrina da Trindade. E pela manhã, as narrativas se alteram um pouco, mas é dito que pela manhã ele vai à praia, ele morava em Hipona, que era uma cidade no norte da África, uma cidade litorânea, banhada pelo mar Mediterrâneo, e Agostinho encontra uma criança e vê que aquela criança está com uma conchinha e tirando água da praia e jogando esta água. Ele vê aquela criança fazendo isto e vai perguntar à criança o que ela está fazendo. E ela diz, na sua inocência, que está esvaziando o mar. Agostinho, então, diz àquela criança que jamais ela poderia esvaziar o mar. E aí as narrativas se alteram. Alguns dizem que aquela criança era um anjo que vira para Agostinho e diz a ele: é mais fácil esvaziar o mar do que você entender o mistério da Trindade. Outros dizem que o Espírito Santo disse então a Agostinho isto, que era mais fácil aquela criança esvaziar o mar do que ele compreender o mistério da Trindade. A partir dali, Agostinho desistiu de querer compreender, entender, racionalizar o mistério da Trindade, apenas crendo e explicando como este mistério se encontra nas Escrituras Sagradas. Pois então,
Diante de uma doutrina como esta, nós resolvemos fazer alguns apêndices para complementar o estudo dessa doutrina, e hoje estaremos estudando o quarto apêndice, que é o apêndice que tem um título em pergunta: quaternidade? Quaternidade? Mas, irmão Caramuru, o senhor não está falando da doutrina da Trindade? Sim, estou falando da doutrina da Trindade, um único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, ao longo da história da Igreja, os inimigos da doutrina da Trindade, que são agentes do anticristo, porque os inimigos da doutrina da Trindade já surgiram nos dias apostólicos. O apóstolo João teve de combatê-los. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 22, João enfrenta estes adversários desta verdade bíblica. Ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Já nos dias apostólicos, levantaram-se aqueles que traziam falsos ensinos e procuravam perturbar a igreja, dizendo que não havia a Trindade, ou negando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, ou negando a Trindade. Quem nega que Jesus é Deus, por tabela, nega a Trindade. Mas há outros que até admitem que Jesus é o Cristo, mas negam que ele seja o Filho. Negam que haja a pessoa do Filho. E quem nega a pessoa do Filho, nega a pessoa do Pai. E, por conseguinte, também nega a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, estes inimigos da Trindade, que já existiam desde os dias dos apóstolos, ao longo da história da Igreja, trouxeram o que os estudantes de lógica chamam de espantalho. O que é o espantalho? É um argumento que é levantado, é criado, e quando as pessoas se convencem deste argumento, eles destroem exatamente o que eles querem. Na verdade, eles levantam um argumento para destruírem outro argumento, para destruírem um outro pensamento. E o diabo, ele é mestre nisto. Ele é o enganador, a Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 44. João 8 e 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os inimigos da doutrina da Trindade, ao longo da história da Igreja, criaram, por instigação de Satanás, o pai da mentira, um espantalho. É a acusação da quaternidade. Eles procuram mostrar que se a Trindade for verdade, na verdade ela não é uma trindade, ela é uma quaternidade. E quando as pessoas se convencem
de que não existe uma trindade, mas uma paternidade, então eles dizem, então a trindade é mentira, então não existe nem trindade, nem paternidade. Os inimigos da doutrina da trindade, ao longo da história, trouxeram sempre esta acusação de quaternidade. E o que é a quaternidade? É dizer que existem 4 e não 3 pessoas divinas. Se o raciocínio usado e que extrai das Escrituras a verdade de que há um Deus eterno em 3 pessoas eternas, então eles dizem, as pessoas não são 3, são 4. E aí, quando as pessoas acreditam que as pessoas são 4, aí elas dizem, nem 4, nem 3. Na verdade, não há trindade. Este é o argumento sofístico, o sofisma, o raciocínio enganoso trazido pelo diabo ao longo da história. Dizer que se houver trindade, não é trindade, é quaternidade. E quando as pessoas acreditam na quaternidade, elas desacreditam da trindade e depois acabam desacreditando na verdade bíblica de que Deus subsiste em 3 pessoas divinas. Um argumento que surgiu desde o século IV, desde o tempo do arianismo e do macedonianismo. Desde aquele momento, o diabo, que conhece como funciona a mente humana, procura fazer as pessoas perder a salvação, desacreditando na Trindade, sob o falso argumento da paternidade. E não nos enganemos. O diabo engana todo mundo porque ele conhece como funciona a mente humana. Quem o diz é o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás não consegue entender as coisas de Deus. Deus é o ser supremo. E nós só entendemos as coisas de Deus porque ele as revela para nós. Mas há certas coisas que são incompreensíveis, como a doutrina da Trindade. E aí o diabo, que sabe como funciona a mente humana, ele procura nos enganar, dizendo que não são 3, são 4 as pessoas divinas. E se nós formos enganados por ele, acabaremos por negar a existência da Trindade. A Bíblia é bem clara que Deus é um só. A profissão de fé dos israelitas encontra-se na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras foram reafirmadas pelo Senhor Jesus lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 29, quando Jesus inclui essa profissão de fé no maior dos mandamentos da lei. Marcos 12 e 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é um só. Esta é a característica que distingue o povo de Israel de todos os povos da antiguidade. Em todos os povos da antiguidade, as religiões eram politeístas. Havia vários deuses. Mas em Israel, eles criam um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, a palavra único aí é a palavra errad. Em hebraico, nós temos 2 palavras para único. Errad e Yahid. Yahid é único no sentido de solitário, sozinho. Errad, não. Errad, ele quer dizer uma unidade composta.
Como disse o bispo de Roma, Damaso, Deus é único, mas não solitário. O uso da palavra errado, como também no início da Bíblia, o uso da palavra Elohim, no plural, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim no plural e Bará, que é o verbo no singular, demonstram que esta unidade divina é uma unidade composta, algo que seria explicitamente revelado no início do ministério de Jesus, no seu batismo, quando então descobriríamos que esta unidade composta são as três pessoas divinas que se revelam explicitamente no batismo de Jesus. Jesus que sai da água, o Filho. A pomba que vem do céu em forma, a pomba que vem do céu e pousa sobre Jesus, que é o Espírito Santo, é a voz do céu que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se é o Filho, quem diz é o Pai. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, esta trindade, que é a verdade estabelecida por Deus, logo no início da história da humanidade, é deturpada pelo diabo. Os irmãos sabem que o diabo, como nós já vimos, ele sabe como funciona a mente humana, e ele enganou o primeiro casal, fazendo-o crer que poderia ser igual a Deus. O mesmo erro que o diabo cometeu de querer ser maior do que Deus, ele convence o primeiro casal e eles comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal para serem iguais a Deus. Foi a mentira que eles caíram. E é esta mentira que Satanás vem repetindo geração após geração da humanidade. E os homens, com a sua natureza pecaminosa, eles se recusam a glorificar a Deus. E em não glorificando a Deus, eles passam a ser enganados pelo diabo. O inimigo cega o entendimento do ser humano e ele não consegue enxergar as verdades espirituais. Paulo fala disso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Querendo ser igual a Deus, afastando-se de Deus, o homem tem a sua mente cegada pelo diabo. E o resultado disso é que o diabo o engana e ele passa a raciocinar de forma equivocada e passa a ter ideias sobre Deus, sobre a religiosidade, que são erradas, que são mentirosas, que são falsas. Paulo fala disso em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Os discursos que são criados pelo homem são discursos vãos, são discursos vazios, não têm base na verdade. E o homem raciocina de tal maneira que pensa ter encontrado a verdade, mas como ele contraria o que Deus revelou, ele se engana. Uma das mais antigas religiões do mundo, sem dúvida a religião universal hoje mais antiga, é o hinduísmo. O hinduísmo, ele criou uma falsa trindade, que não é trindade, é uma quaternidade.
Para o hindu, Deus, o Deus supremo, porque eles são politeístas, há milhões e milhões de deuses no hinduísmo, há um Deus absoluto, um Deus impessoal, um Deus supremo, inatingível, que eles chamam de Brahman. Brahman. Este Deus inatingível, ele criou, podemos assim dizer, três deuses. Ele gerou três deuses que são os maiores dos deuses hindus, que é Brahma, que é o Deus criador, que é Vishnu, o Deus preservador, e Shiva, que é o Deus destruidor. Então, os irmãos já percebem aqui como o diabo engana a mente humana e traz um simulacro de trindade, querendo impedir que o homem conheça a verdade da trindade. Ele cria esta fantasia, esta mitologia. E no hinduísmo, e o hinduísmo hoje tem influenciado muito o pensamento ocidental, basta ver que a nova era ela tem origem na teosofia, que foi criada no século XIX por Helena Blavatsky, e Helena Blavatsky se baseou muito no hinduísmo. E aqui então surge o que nós chamamos da Trimurti hindu. O que é a Trimurti hindu? São estas três formas. Trimurti quer dizer três formas. Esses três deuses principais: Brahma, Vishnu e Shiva, que vem de Brahman. Então aqui nós já temos uma quaternidade. Você tem aquele Deus absoluto e impessoal, Brahman, que dá origem aos três deuses que criam e geram as coisas. Brahma, que cria, Vishnu, que preserva, e Shiva, que destrói. Helena Blavatsky, como nós dissemos, que criou a Sociedade Teosófica, que é a base do movimento Nova Era, que, por sua vez, é a base da religião do anticristo que está se formando, dessa religião mundial. Helena Blavatsky, ela diz que existia, e ela repete esse pensamento. Ela diz que existe um absoluto, um impessoal, que é o que ela chama de Parabrahman, e que esse Parabrahman dá origem aos três logos, a tríade logósica, que seriam os logos que trabalhariam no planeta, no universo. O primeiro logos, que seria a vontade, que corresponde a Brahma. O segundo logos, que seria a sabedoria, que corresponde a Vishnu. E o terceiro logos, que seria a inteligência ativa. O terceiro logos, que seria Shiva, ou também ela chama de Mahat ou Forhat, a força cósmica. É interessante que a sabedoria ela chama de Cristo cósmico. Então, desde lá atrás, desde a antiguidade, o diabo procura enganar o homem, dizendo que existe um Deus inatingível que criou três deuses, ou três emanações, ou três forças, dizendo que são quatro. Existe uma quaternidade. Um Deus inatingível e três deuses que governam, três deuses menores que governam todas as coisas. No século IV, os inimigos da Trindade,
da doutrina da Trindade, principalmente os arianos, que negavam a divindade de Jesus, e depois os macedonianos, que negavam a divindade do Espírito Santo, eles aproveitaram o livro que Agostinho escreveu sobre a Trindade para dizer que, na verdade, Agostinho defendia a quaternidade. E que se houvesse trindade, haveria paternidade. Ou seja, queriam acusar a doutrina da Trindade de ser uma adaptação politeísta. Vejam como o diabo é, irmãos. Ele cria lá atrás essa falsa doutrina do Timurti hindu, e agora ele vem dizer que a doutrina da Trindade, que está nas Escrituras, é uma cópia do politeísmo. E ao tentar acusar a doutrina da Trindade de quaternidade, ele quer que as pessoas deixem de crer na doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade seria um politeísmo. Nós já vimos isso aqui num apêndice anterior, que é exatamente assim que o diabo, de outra maneira, mas o diabo querendo dizer que a doutrina da Trindade é um politeísmo, foi assim que ele convenceu o judaísmo, o islamismo e o bahaísmo a não aceitar a doutrina da Trindade. Enganando essas religiões monoteístas, que por serem monoteístas já estavam se encaminhando para a verdade, mas ele consegue, ao negar a doutrina da Trindade, manter essas religiões na falsidade, na mentira. Pois é exatamente isso que ele tentou fazer já no século IV. Agostinho, ao escrever sobre a Trindade, ele começa a se debruçar nos livros bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, para ver aquelas aparições de Deus no Antigo Testamento, para tentar identificar que pessoas se manifestaram no Antigo Testamento. Então, quando Deus fala com Adão, que pessoa divina falou com Adão? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quando Deus falou com Moisés, quando Deus falou com Abraão, ele procurava então identificar que pessoas divinas eles se manifestaram. E antes de começar este estudo, no seu livro A Trindade, ele diz: olha, nós precisamos ver se Deus é único, mas subsiste em três pessoas. Vamos ver, tentar descobrir na Bíblia Sagrada quem se manifestou. E então Agostinho diz: vamos ver se quem se manifestou foi o Pai, se quem se manifestou foi o Filho, se quem se manifestou foi o Espírito Santo, ou se quem se manifestou foi o conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a este conjunto hipotético, que era uma hipótese, veja bem, Agostinho está estudando, ele é um teólogo, e o teólogo, ele apresenta as hipóteses. A teologia, irmãos, é o estudo do que Deus revelou, mas é um estudo feito pelo método científico. Ou seja, um teólogo, ele vai partir da Bíblia, mas ele apresenta as hipóteses racionais. E aí ele vai na Bíblia e verifica o que a Bíblia diz. Quando nós estudamos sobre a divindade de Jesus, existem duas hipóteses. Jesus é Deus ou Jesus não é Deus. Então o teólogo ele diz, tem duas hipóteses. Jesus é Deus ou Jesus não é Deus. O que a Bíblia diz? E aí, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, ao refletir sobre a Bíblia, o teólogo chega à conclusão de que Jesus é Deus. Jesus é Deus porque a Bíblia diz que ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é amor, ele é a verdade.
É assim que se faz teologia. E foi o que Agostinho fez. Vamos estudar as aparições de Deus, as manifestações de Deus antes da encarnação de Jesus e vamos verificar quem surgiu. Pode ter sido o Pai, pode ter sido o Filho, pode ter sido o Espírito Santo e pode ter sido as três pessoas juntas. E a estas três pessoas juntas ele deu o nome de Deus Trindade. Na hipótese, os inimigos da doutrina da Trindade acusaram Agostinho de ter criado uma quaternidade. Pai, Filho, Espírito Santo e Deus Trindade. Mas isto era apenas uma hipótese. Quando nós lemos o livro da Trindade, nós vamos ver que em todas as análises que Agostinho faz, ele jamais disse que em uma das manifestações divinas tem aparecido este Deus Trindade. É uma hipótese que não se confirma. Então é mentira dizer que Agostinho adotou uma quaternidade, porque este Deus Trindade nunca aparece na Bíblia. É uma hipótese que não se confirmou. Há passagens em que Agostinho, na sua humildade, diz não saber que pessoa se manifestou. Mas ele tem certeza que foi uma pessoa e não o conjunto. Lá em Gênesis 18, quando três anjos aparecem a Abraão, Agostinho diz que estes três anjos são as três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele diz são as três pessoas por quê? Porque são três anjos. Então ele entende que as pessoas se manifestaram a Abraão, mas de per se, não num conjunto. Então não existe quarta pessoa na obra de Agostinho. É mentira dos inimigos da doutrina da Trindade. Mas essa discussão não parou lá no século IV, em Agostinho. Nós vamos ver de novo esta acusação no século XII, já na Idade Média. Um grande teólogo foi Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, se Agostinho ele viveu no século IV, Pedro Lombardo ele viveu no século XII. Ele nasceu em 1100 e morreu em 1160. Foram 100 anos de vida. E Pedro Lombardo ficou muito conhecido porque ele escreveu um livro chamado Os Quatro Livros das Sentenças, que foi o manual de teologia da Idade Média. Todos os teólogos, foi no século XII que surgiram as universidades, todos os estudiosos da palavra de Deus na Idade Média estudavam neste livro de Pedro Lombardo. O próprio Tomás de Aquino, que foi o teólogo mais importante da Idade Média, ele escreveu um livro de comentários de Pedro Lombardo. E Pedro Lombardo, neste livro, que é um manual de teologia da Idade Média, ele estuda a respeito da Trindade. Tem uma parte do livro que é sobre a Trindade. Ele começa falando de Deus, depois ele fala da Trindade. E também Pedro Lombardo foi acusado de ser de quaternidade. Então veja que 800 anos depois, o diabo volta a fazer uma acusação de quaternidade em cima de um homem que era o mestre de todos os teólogos, querendo com isso infirmar a doutrina da Trindade. Vejam como o diabo ele é terrível. Ele queria desacreditar o principal manual de teologia daquela época para que todos desacreditassem na Trindade.
e acusa, então, Pedro Lombardo de defender a quaternidade. Por que isso se dá? Porque Pedro Lombardo, neste livro das sentenças, os 4 livros de sentenças, ele diz que Deus é uma realidade suprema. Então, ele é uma realidade suprema, uma essência única, que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Há um momento na obra de Pedro Lombardo em que ele diz o seguinte, eu vou ler até aqui o que ele diz no seu livro. Portanto, uma só essência, uma só divindade, uma só natureza, uma só substância, embora sejam 3 pessoas. Portanto, essa coisa suprema é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí já disseram, tá vendo? Existe uma coisa suprema e dessa coisa suprema sai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, acusam o Bardo de ter virado hindu. Quando ele fala da coisa suprema, esta realidade suprema, ele está dizendo da essência divina. Deus é um só. É um só Deus, o Ser Supremo, que subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas são um único ser. Então, quando ele diz que essa coisa divina, essa realidade suprema, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não está dizendo que tem a essência suprema e tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não é hindu. Ele está falando da Bíblia. Ele está falando o que Jesus disse. Ouve, Israel, o Senhor é o único Senhor. Só que este único Senhor é errado. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que há uma substância, uma essência. E 3 subsistências, 3 pessoas, 3 hipóstases. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele foi acusado de estabelecer uma quaternidade. A realidade suprema, Pai, Filho e Espírito Santo. Foram vários os autores que fizeram esta acusação, mas principalmente um abade franciscano chamado Joaquim de Fiore. Nós falamos dele no apêndice passado, aquele que diz que existem 3 idades, né? A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo, né? Que já era meio complicado, porque ele já dizia de manifestações sucessivas das pessoas divinas, o que não é bem o caso, porque nós sabemos que as pessoas divinas, embora possam ter preponderado a sua manifestação num período da história, as 3 se manifestaram ao longo da história humana. Então, no Antigo Testamento, o Pai era preponderado em manifestação, mas há manifestações do Espírito e do Filho, as teofanias. No ministério de Jesus, o Espírito e o Pai se manifestaram, e agora na dispensação da Igreja e depois na dispensação do milênio, teremos a manifestação das 3 pessoas divinas. Então, essa ideia sucessiva de manifestações é meio complicada em Joaquim de Fiore. E, na verdade, quem dá a entender a respeito de uma quaternidade é o próprio Joaquim de Fiore. O próprio Joaquim de Fiore, que acusa Pedro Lombardo de quaternidade, ele escreveu o seguinte, num livro que foi só descoberto que ele tinha escrito depois da sua morte. Ele diz assim, a unidade da Trindade não é uma unidade de essência, mas uma unidade coletiva
como a unidade da igreja ou do povo. Então, Joaquim de Fiore dá a entender que existiria o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a igreja é o conjunto dos salvos. Com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Eu sou membro da igreja e a igreja é essa unidade coletiva. Então, na verdade, quem dá a entender de uma quaternidade é Joaquim de Fiore. Ele acusa Lombardo do que faz. Parece um comunista, né? É uma das normas de Lenin. Acuse-os do que você faz. Então, na verdade, não seria Lombardo quem criaria uma quarta figura, mas sim Joaquim de Fiore, desta chamada unidade coletiva. Então, quem acusa Lombardo de quaternidade é quem estaria provocando esta quaternidade. Essa discussão cresceu muito e foi levada a debate no Quarto Concílio de Latrão. O Quarto Concílio de Latrão, ele ocorreu em Latrão. Latrão é a Catedral de Roma. Em Roma nós temos 3 grandes igrejas. Nós sempre lembramos da Basílica de São Pedro, né, que é a mais famosa, mas, na verdade, a Catedral de Roma não é a Basílica de São Pedro. A Catedral de Roma é a Basílica de São João de Latrão. Latrão é um bairro ali em Roma. Então, nessa catedral, até porque a Basílica de São Pedro era muito pequena naquele tempo, nessa catedral de Roma que se realizaram 4 concílios. E este 4º concílio, em 1215, um dos assuntos que ele tratou foi essa discussão a respeito da quaternidade. Até porque, como nós dissemos, Pedro Lombardo era o livro mais lido, era o manual de teologia daquela época. E o 4º concílio de Latrão, ele condenou o pensamento de Joaquim de Fiore e negou que Pedro Lombardo ensinasse a quaternidade. Pelo contrário, disse que Pedro Lombardo ensinava o correto, que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então aqui nós tivemos o cânon 2 do 4º concílio de Latrão, ele reafirma a doutrina da Trindade, dizendo que não existe quaternidade. E condena o Joaquim de Fiore justamente porque o Joaquim de Fiore dá a entender que haveria uma quaternidade. Vou ler aqui para os irmãos o cânon 2 deste 4º concílio de Latrão. Condenamos, pois, e reprovamos o livrinho ou tratado que o abade Joaquim publicou contra o mestre Pedro Lombardo acerca da unidade ou essência da Trindade, chamando-o de herético e louco, porque Pedro disse em suas sentenças: há uma certa realidade suprema que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa realidade não gera, nem é gerada, nem procede. Por isso, Joaquim afirmava que Pedro não defendia a Trindade, mas uma quaternidade em Deus. As 3 pessoas e essa essência comum, como se fosse uma quarta. Nós, porém, com a aprovação do Sagrado Concílio, cremos e confessamos com Pedro que existe uma certa realidade suprema e compreensível e inefável, que verdadeiramente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas juntas e cada uma delas individualmente. Por isso, em Deus há somente a Trindade, não a quaternidade, porque cada uma das 3 pessoas é essa realidade, ou seja, a substância, essência ou natureza divina. Então aqui fica reafirmada a doutrina da Trindade. Dizer que existe uma realidade suprema é dizer que existe Deus, que Deus é único, mas que ele subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim,
estas acusações de paternidade foram afastadas. Não há paternidade quando dizemos que Deus é um, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. Existe Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, irmãos, nós precisamos tomar certo cuidado, porque hoje nós temos visto muitas pessoas que, ao orarem, estão orando a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma quaternidade, porque você diz que existe um Deus e você ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se fossem quatro. Não, são três. E o erro está em você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei quem inventou isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a fórmula batismal. Está lá em Mateus capítulo 28. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a bênção. Segundo aos Coríntios 13, 13. A graça, vamos ler aqui, segundo aos Coríntios 13 e 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. É só isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós devemos orar ao Pai. Foi Jesus que nos ensinou assim. E quando orardes, orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Nós oramos ao Pai. Jesus orava ao Pai. Ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo ora conosco, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós. Então você ora ao Pai em nome de Jesus, o Espírito Santo estará orando com você. E se você estiver orando em línguas estranhas, você estará orando no Espírito Santo. Então, irmãos, vamos deixar dessa bobagem de orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está ressuscitando a acusação da quaternidade, uma arma que o inimigo sempre usou para tentar levar as pessoas à perdição, desacreditando na doutrina da Trindade. Ore corretamente para não dar lugar ao diabo. Mas a ideia da quaternidade não foi abandonada pelo diabo. Desmascarado no Quarto Concílio de Latrão, ele agora, no século XX, traz novamente a ideia da quaternidade. Mas agora, já no século XX, ele usa da ciência, da falsa ciência. Ele procura dar agora um verniz psicológico, filosófico, profundo, para dizer que há uma quaternidade. E, para tanto, ele traz o psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Carl Jung, um dos grandes psicólogos, ele que foi chamado até eu coloco aí, pelo pensador, pelo filósofo, pelo teólogo J.D. Brzezinski. Ele diz que Jung era um verdadeiro feiticeiro travestido de psicólogo. Jung, ele, no seu estudo da psicologia, ele mostra que todo raciocínio humano a respeito da totalidade é sempre um raciocínio quaterno. O raciocínio humano, quando ele
desenvolve a ideia da totalidade, ele sempre usa de 4 elementos. É por isso que nós temos os 4 pontos cardeais para podermos nos orientar no espaço. É por isso que nós temos as 4 estações do ano para podermos nos orientar no tempo. E o raciocínio humano é feito na base do espaço e do tempo. Então, todo raciocínio lógico humano é baseado em 4 elementos, diz Carl Jung. E depois que Jung diz isso, ele diz, então, o raciocínio cristão da Trindade, ele é um raciocínio imperfeito. Ele é um raciocínio capenga, podemos dizer. Na verdade, diz Jung, o raciocínio a respeito de Deus, que é um raciocínio total, ele tem que ter 4 elementos. Quando a igreja fala de 3 elementos, ela não fala a verdade completa. O raciocínio só pode vigorar quando há 4 elementos. Na verdade, a igreja omite um dos elementos. E precisamos descobrir qual é este elemento. Os irmãos vejam como o diabo é. Não interessa o que a Bíblia diz. Interessa como o homem pensa. E o homem pensa a totalidade em 4 elementos. Então, quando a igreja, e eles já dizem a igreja, dentro do preconceito que se criou contra a religião, dizendo que a fé é atrasada, que a ciência que é avançada, eles dizem, há uma omissão, há uma falha de raciocínio. A Trindade é uma apresentação imperfeita, falha. Na verdade, a Trindade não pode ser Trindade, tem que ser uma quaternidade. Então vamos descobrir qual é este 4º elemento. E Jung apresenta 2 hipóteses de 4 elementos, do 4º elemento. A primeira hipótese é que este 4º elemento seria o elemento feminino que está faltando na Trindade. Como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo fossem seres humanos do gênero masculino, fossem varões. Deus é espírito. O Filho se fez carne e, enquanto se fez carne, se fez homem, porque Deus criou primeiro o homem e por o homem veio o pecado no mundo. Então, o Filho se fez homem e varão, mas Deus é espírito. Não tem que ter elemento feminino, porque nem os anjos são sexuados, que dirá Deus. Mas Jung diz, falta o elemento feminino. E aí, então, ele diz que este 4º elemento, a primeira hipótese que ele apresenta, é que o 4º elemento seria Maria. E quando ele traz este 4º elemento como Maria, ele corrobora o pensamento de muitos teólogos católicos. A doutrina romanista, ela nega que Maria seja deusa. Embora alguns usem a expressão Divina Maria, a doutrina romanista diz que Maria é uma criatura. Portanto, ela não é Deus. Ela não é uma deusa. Mas todos nós sabemos que o inimigo colocou no meio da doutrina cristã uma superestimação da figura de Maria, que foi aumentada, inclusive, no momento em que as pessoas se convertiam ao cristianismo,
depois do final da perseguição romana. Na verdade, a ideia da deusa-mãe estava presente em todas as religiões da antiguidade. Nós vemos na Bíblia a rainha dos céus, Astarte ou Astarote, Azerá, eram todas as divindades femininas. Quando a idolatria surgiu, Abraão de Almeida fala, pastor Abraão de Almeida fala no seu livro Babilônia Ontem e Hoje, quando a idolatria surgiu em Babel, já surgiu com uma divindade masculina, que era o próprio Nimrod, que se divinizou, e a sua esposa, Semíramis, que também foi divinizada. A partir dali, nós vamos ver sempre a figura da divindade feminina. Isso foi muito explorado por aquele escritor Dan Brown, naquele livro Código da Vinci, que lá no final do século XX, né, dos anos 1990, que tanta celeuma criou. É a ideia da deusa mãe que foi usada pelo diabo sempre nas religiões politeístas e que ele introduz na, entre os cristãos, superestimando a figura de Maria. E isso nós vamos ver desde o concílio de Éfeso, que foi o quarto concílio, em 431. No concílio de Éfeso, Maria é declarada Theotokos, que quer dizer a portadora de Deus. E lá no concílio de Éfeso, Maria foi considerada a portadora de Deus contra a heresia do nestorianismo. O patriarca de Constantinopla, Nestório, dizia que havia duas pessoas em Jesus. Jesus Deus, Jesus homem eram duas pessoas diferentes. E, na verdade, nós temos uma só pessoa. O Verbo se fez carne. Então, o Deus, Jesus, se fez o homem, Jesus, mantida uma só pessoa. Duas naturezas, mas uma pessoa. E, portanto, Maria é mãe de uma pessoa. Esta pessoa é Deus e é homem. Então, Maria foi declarada Theotokos, porque Nestório dizia que ela não podia ser Theotokos. Só que Tocos não é mãe. Tocos é portadora, é a que carrega. Mas ali já se transformou, declarada portadora de Deus, ela já foi transformada na mãe de Deus. E aí já se criou um relacionamento espiritual entre Maria e Jesus. Ao se declarar Maria mãe de Deus, se declara uma relação espiritual entre Maria e Jesus, de maternidade. Jesus nunca chamou sua mãe de mãe no texto bíblico. E ainda diz que todo aquele que fizer a sua vontade é sua mãe, é seu irmão. Mostrando que não existe um relacionamento peculiar de Maria com Jesus do ponto de vista espiritual. Aí já se começou não a divinizar Maria, mas a tornar uma Maria uma semideusa. O que é o semideus? O semideus é uma criatura que tem poderes extraordinários e que é imortal. Isso é o semideus. Então, depois que criaram a ideia de Maria como mãe de Deus, logo em seguida, mais um concílio, no primeiro concílio de Latrão, em 600 e pouco, Maria é declarado o dogma da perpétua virgindade de Maria, para dizer que Maria só foi mãe de Jesus, para reforçar a ideia da maternidade de Maria. Então, cria-se o dogma da perpétua virgindade de Maria. Por isso que Maria é sempre chamada pelos católicos de Virgem Maria. Ela foi, quando a Bíblia diz que ela foi virgem só até o nascimento de Jesus.
Depois se cria, e aí já no século XIX, se cria o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Se fala que Maria foi concebida sem pecado. Deus impediu que a natureza pecaminosa surgisse em Maria. Então, Maria foi concebida sem pecado, o que a transforma num ser humano diferente de todos os outros e igual a Jesus. Porque o único ser humano gerado sem pecado foi Adão, que depois pecou, Adão e Eva, que pecaram, e depois Jesus, que, gerado por obra e graça do Espírito Santo, nunca pecou. Quando se diz que Maria foi concebida sem pecado, se equipara Maria a Jesus, enquanto ser humano. E, por fim, o último dogma, e Jung estava vivo e produzindo quando surge o último dogma, que reforça o entendimento dele de que Maria subiu ao céu em corpo, alma e espírito. Hoje no céu só estão Jesus e Maria. Então Maria é equiparada a Jesus. É uma semideusa. E aí confirma, e aí é isso que Jung diz. O elemento feminino é Maria, a quarta pessoa divina, que não é divina, mas é semidivina, porque é um ser humano sem pecado e que está em corpo, alma e espírito no céu. E que é mãe espiritualmente de Jesus. E só de Jesus. É por isso que se luta para ter o quinto dogma mariano, que seria declarar Maria corredentora e medianeira universal de todas as graças, a mediadora entre Cristo e os homens. É por isso que alguns escritores católicos, né, eu coloquei aí um cientista da religião chamado Antônio Fernando, que diz que Maria é a quarta pessoa da Santíssima Quaternidade. Isso não é o que a Igreja Católica diz, mas ele diz: Maria é a quarta pessoa da Santíssima Quaternidade. Os teólogos católicos não chegam a tanto. Dizem que Maria é o espelho mais perfeito da divindade. Dizem que Maria é o complemento exterior da Trindade, ou que ela é o templo da Trindade. Ou seja, é por Maria que as pessoas têm acesso à Trindade. Maria tem um acesso especial à Trindade. Seria esse quarto elemento. Os irmãos veem que Jung soltou a ideia e essa ideia é acolhida por muitos. Mas a Trindade é Trindade. E ela se relaciona com todos os homens. Não por Maria, mas por Cristo Jesus. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Jesus não precisa de nenhum intermediário para se relacionar com a humanidade, que ele e só ele resgatou na cruz do Calvário. Então não pode ser Maria este quarto elemento, porque não há quarto elemento. Só há três elementos. Porque a Trindade é formada de Deus, o único Deus, e três pessoas divinas. E Maria não é pessoa divina, nem a semidivina. Mas Jung levantou uma outra hipótese, de se não for Maria, o quarto elemento é o diabo. É o diabo. É por isso que J.D. Budziszewski diz que Jung é um feiticeiro. Ele diz que o diabo é este quarto elemento. Isto por quê? Porque Jung ele é panteísta. Ele acha que tudo é Deus. Ele acha que o mal é um complemento do bem. Então, na verdade, o diabo é o contraponto do Pai, Filho e Espírito Santo. Um verdadeiro absurdo. Mas a religião universal, diz a Bíblia Sagrada, irá fazer as pessoas adorarem ao diabo.
O diabo quis ser Deus. O diabo se acha Deus e leva a humanidade a adorá-lo. Quando se adoram os ídolos, o apóstolo Paulo diz que os ídolos nada mais são que demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Ao se invocar deuses, você está invocando demônios. A idolatria leva à adoração de demônios. E o diabo quer ser adorado. E essa religião universal que surge aí, da nova era, essa mesma nova era que defende a paternidade, o Trimurti hindu, ela leva as pessoas a adorarem ao diabo. Olha lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa religião universal que está se formando, e agora com o apoio claro da Igreja Romana, é a religião do anticristo, que levará as pessoas a adorarem ao diabo. Na verdade, Jung disse que a quaternidade envolve o diabo, mas depois irão largar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para adorar apenas o diabo. Evidentemente que todo esse pensamento de Jung não deve ser acolhido. Quando nós partimos do raciocínio humano e não partimos da Bíblia, nós estamos sendo enganados pelo diabo. É assim que o diabo faz. Ele usa das coisas dos homens para nos fazer desacreditar das coisas de Deus. Quando eu parto da obra de Jung, eu erro, porque eu parto da mentira, do engano, porque a mente humana está cegada pelo diabo, que é o pai da mentira. E eu não parto da Bíblia, que é a verdade, como Jesus nos diz que a palavra de Deus é a verdade, em João 17, 17. Então, já por isso, nós temos que evitar essa ideia do quarto elemento. Mas, se não bastasse isso, quando Jung diz que o número 4 fala da totalidade, quando nós vamos à Bíblia Sagrada, nós vamos ver que os números realmente eles têm significados, mas o significado do número 3 na Bíblia é a natureza de Deus. Eu coloco aí um estudioso da numerologia bíblica, Bethany Barrett, que diz que o número 3 se relaciona com a natureza de Deus. E o número 4, diz o pastor Abraão de Almeida, no seu livro O Significado dos Números na Bíblia, ele diz que o número 4 ele se relaciona com a Terra, porque é 3, que é o número de Deus, da natureza de Deus, mais 1. Deus criou o mundo, Deus criou. Então o número 4 se relaciona com a criação, com a totalidade, sim, como diz Jung, mas a totalidade da criação. Por isso que nós temos os 4 cantos da Terra, temos as 4 estações do ano, temos os 4 pontos cardeais. Então, quando Jung diz que o número 4 representa a totalidade da criação. E a Trindade diz respeito a Deus. E Deus é distinto da criação. O que Jung não acredita, porque Jung é panteísta. Então, por isso também, nós não podemos aceitar o pensamento de Jung. Jung está errado quanto ao significado bíblico do número 3 e do número 4. Mas a ideia da paternidade não para em Jung. Hoje em dia nós temos também uma concepção quaterna de Deus,
que não vem da obra de Jung, mas vem da linguagem politicamente correta, desta agenda woke, que tanto mal tem feito ao mundo. Dentro desta agenda woke, do politicamente correto, nós temos hoje a tentativa de se retirar o machismo da linguagem, a misoginia da linguagem. E entre estes adeptos, estavam dizendo, não, chamar Deus de pai é machista. Jesus chamou Deus de pai. A pessoa do pai se identificou como pai. Lá no dia do batismo de Jesus, quando disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus chamava o pai de pai. Então não tem outro nome para nós darmos à primeira pessoa da Trindade. É pai. Porque assim o próprio pai se identificou. E quem somos nós para dizer que Deus é machista? Deus não é machista. Pelo contrário, dizer que a Bíblia é machista é uma mentira do diabo. E eu só vou dar um versículo aqui para os irmãos verem que a Bíblia não tem machismo nenhum. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Que machismo é esse? Mas essas pessoas dizem, não vamos chamar mais Deus de pai, vamos chamar Deus de Deus é pai e mãe. Então eles começam a chamar Deus é pai e mãe. E usam até um versículo da Bíblia Sagrada para justificar isso. Quando Deus se compara a uma mãe. Lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Então, aqui nós temos Deus se comparando a uma mãe. E no trimestre nós tivemos uma lição sobre a paternidade divina e realmente Deus se compara tanto ao pai quanto à mãe, porque ele é pai, a paternidade divina envolve a parentalidade. Os pais, pai e mãe. Deus é pai e mãe, mas a pessoa divina se chama pai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A paternidade divina é uma característica de Deus. E Deus, enquanto Pai, antropomorficamente, para nós entendermos o cuidado que Ele tem conosco, bem como a autoridade que tem sobre nós, Ele usa a figura do Pai e da Mãe para nos ensinar o seu cuidado e a sua autoridade para conosco. Mas a pessoa divina é Pai. Mas aí essas pessoas agora andam dizendo assim, que Deus é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Eu até coloco aí no nosso esboço um pastor luterano, Bruno Kruger Serves, muito bem criticando esta afirmação. Nós não podemos dizer Deus é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. As três pessoas divinas se identificaram como Pai, Filho e Espírito Santo. Chamar Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo é dar margem a uma ideia de quaternidade. E aí já vem Jung dizendo que o quarto elemento, mãe, é o elemento feminino, e aí nós já vemos a história da Maria e tudo mais. Então, não fale que Deus é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E para nós terminarmos esta ideia da quaternidade, nós temos também uma outra quaternidade que foi dita existir pelos chamados adventistas do sétimo dia remanescentes.
é um grupo dissidente dos adventistas, e esse grupo são chamados, eles se chamam adventistas remanescentes, porque eles são contrários à doutrina da Trindade. No início do movimento adventista, James White, ou Tiago White, que é o marido da Ellen White, ele era antitrinitário. Ele era contrário à doutrina da Trindade. Os primeiros adventistas eram contrários à doutrina da Trindade. Eu até coloquei aí no nosso esboço um estudo feito por um adventista mostrando como a aceitação da doutrina da Trindade se deu aos poucos entre os adventistas. Hoje, os adventistas, inclusive a declaração de fé deles, é trinitária. Eles creem na Trindade. Mas não foi assim no começo. E este grupo não aceita a doutrina da Trindade, mantém aquela posição inicial. Por isso que eles se chamam adventistas remanescentes. E eles, então, trazem um estudo, eu coloquei aí, dizendo que se a Trindade é verdade, então, na verdade, existe uma quaternidade, porque haveria dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Jesus. Então, eles dizem, olha, quem defende a Trindade diz que o Espírito Santo é Trindade, é Deus, é pessoa e é Deus. Por quê? Porque ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem vontade. Então, o Espírito Santo seria uma pessoa, assim como o Pai e o Filho, porque ele pensa, ele age, ele sente, ele tem vontade, então é uma pessoa. Bom, se é assim, então tem duas pessoas, porque tem o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. E aí, então, eles vão lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, versículo 9. E diz assim, olha o que está escrito lá em Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo? Tem dois Espíritos. Tem o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Tem o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. E tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo, a Bíblia diz que eles pensam, sentem e querem. Então, se vocês dizem que o Pai e o Filho são pessoas, também vocês vão ter que dizer que do Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. Olha lá a primeira de Pedro 1:11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Está vendo? O Espírito de Cristo aqui, ele pensa, ele indica, ele testifica. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 19, dizem eles. Filipenses, capítulo 1, versículo 19, dizem eles. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que desculpe, é Filipenses 1, 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo.
Tá vendo? O Espírito de Jesus Cristo aqui socorre. E aí eles ainda falam em Atos 16 e 7. Atos 16 e 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tá vendo? Então o Espírito também não permitiu, tem vontade. Então o Espírito de Jesus tem vontade, o Espírito de Jesus pensa, o Espírito de Jesus sente, então ele é uma pessoa. Que vocês dizem que o Espírito de Deus pensa. Então você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Pai e o Filho. Então são 4 pessoas. Na verdade, o que eles querem dizer? Ou são 4 ou não são nenhuma. O que não pode ser 3. Mas eles erram muito. Por quê? Porque a Bíblia não distingue entre o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. São nomes para a mesma pessoa. Lá em Romanos, capítulo 8, inclusive, Paulo chama esta pessoa divina de Espírito de Deus, de Espírito de Jesus, de Espírito de Cristo e de Espírito de vida. Você vê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 2, porque é a lei do Espírito de vida. É interessante que aqui, Romanos 8, Paulo está falando do homem que é salvo. O homem salvo. Assim como no capítulo 7 ele falou do homem carnal, do homem perdido, do homem sem salvação, do homem no pecado, aqui ele fala do homem salvo. E nenhuma vez ele usa a expressão mais usada na Bíblia, que é Espírito Santo. Ele chama aqui Espírito de vida, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, é a mesma pessoa. É evidente que o Espírito de Jesus pensa, o Espírito de Jesus deseja, o Espírito de Jesus sente. Porque o Espírito de Jesus é o mesmo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito, que é o mesmo Espírito Santo. São nomes diferentes para a mesma pessoa divina. Não é uma 4ª pessoa. Não tem cabimento nenhum que eles alegam. Eles só comprovam que a Bíblia diz que o Espírito é uma pessoa divina. É diferente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde há distinção entre eles. Aliás, o nosso texto áureo que nós escolhemos para este apêndice, ele mostra a distinção entre as pessoas. Escolhemos como texto áureo Romanos 1 e 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é declarado Filho de Deus. Então existe o Pai. Segundo o Espírito de santificação, Jesus Cristo, que é o Filho, nosso Senhor, que é Deus. Então aqui, Jesus é o Filho. Se existe o Filho, existe o Pai. E existe o Espírito, que aqui inclusive é chamado Espírito de santificação, que declarou Jesus Filho de Deus. Então, aqui nós temos as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São distintos. O Espírito santifica. O Pai e o Espírito ressuscitam o Filho, que se fez carne. Aqui há uma distinção. Espírito de Deus e Espírito de Jesus não tem distinção, porque é a mesma pessoa. Então são 3, e não 4. Quaternidade? Não. Quaternidade é uma mentira que o diabo tem repetido ao longo da história. Na verdade, temos 3 pessoas e um único Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.